Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje nós vamos falar que só Jesus é a solução para os nossos pecados. Nós vamos ver lá em Romanos 5, versículo 21, que diz assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vou deixar linkado aqui a devocional que a gente fez de como fazer a vontade de Deus. Eu espero que possa abençoar a sua vida também. E sabemos que Deus mandou Jesus, que Deus mandou Cristo para que os nossos pecados fossem perdoados, porque Jesus não tinha pecado. E a gente precisa não só se arrepender dos nossos pecados, mas a gente precisa de uma restauração completa para que a gente possa então viver essa união com Deus. Então é assim, gente, é como se eu estivesse devendo para alguém e uma outra pessoa viesse pagar essa minha dívida. Então, não tinha ninguém para pagar essa dívida para Deus, porque todo mundo era devedor, todo mundo era pecador. Então ele mandou quem? Jesus. Jesus foi então o mediador disso. E aí ele foi então morto na cruz, ressuscitou para então trazer essa salvação para nós, trazer essa solução para perdoar os nossos pecados. E aí o que isso quer dizer? Que a nossa dívida foi então transferida para Jesus. Aí vamos ver ainda em Romanos 5, agora o versículo 8 e 9. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. E aí o que eu quero dizer para você? Existe o pecado, né? Não tem como fugir disso. Jesus é o mediador para que esse pecado possa ser perdoado. Só que você precisa se arrepender desse pecado. E aí o que é arrependimento? Tem uma palavra que é bem interessante, que eu não sabia direito o que significava. Lá no grego, a palavra arrependimento significa metanoia. Olha que legal, eu acho bem interessante. Eu ouvia muita gente falar, né, de metanoia. Metanoia significa arrependimento no grego, que é a gente mudar a nossa mente, que é mudar as nossas atitudes no interior. Então é uma atitude de arrependimento, uma atitude de dependência a Deus, uma atitude de submissão a Deus. É que eu pertenço a Deus e que eu vou fazer a vontade de Deus. Agora em Romanos 12, o versículo 2 diz assim: Não vivamos como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu já falei sobre esse versículo aqui para vocês, não é? Então, quando a gente tem essa mudança, quando nós somos transformados com essa metanoia, essa mudança de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus, automaticamente as nossas atitudes também vão mudar. E aí lá dentro não vai ter mais aquele sentimento pecaminoso de fazer o que não é certo, e aí a gente vai então ter esse arrependimento, essa metanoia, que é mudança de mente. Geralmente o que a gente pensa que é arrependimento? É aquela tristeza que a gente sente porque a gente fez alguma coisa errada. Só que aí Deus, ele vai levar a gente a um conceito de arrependimento muito diferente, uma coisa mais profunda, que é mudar a nossa mente. E quando a gente decide se arrepender verdadeiramente, com esse conceito bem profundo, Deus então vai começar a transformar o nosso interior, porque o desejo de Deus, além de nos perdoar, é ter um relacionamento íntimo conosco, mudar a nossa mente para que a gente possa enxergar qual é a vontade dele, tá bom? Eu espero então que vocês tenham gostado da devocional de hoje. Um beijo, fica com Deus.